Mas antes disso, o presidente do atual Conselho Fiscal, Marcos Verraine, está com a palavra. Boa noite, pessoal, outra vez. Você elogiou. Eu fiz uma solicitação ao presidente, Leonardo, para a gente fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui do nosso um relatório que nós elaboramos. Na verdade, a ideia do relatório foi de Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, conselheiro fiscal muito, assim, sempre pensando na gestão e na governança, muito preocupado com essas questões, e ele entendeu e sugeriu ao grupo que a gente elaborasse esse relatório de atividades no nosso triênio, e claro que o grupo abraçou e participou também, contribuiu, mas ele, o maior crédito aí é dele, porque ele, de fato, foi a pessoa que colocou a mão na massa para elaborar esse documento. Eu vou deixar ele fazer a apresentação, mas antes dele apresentar, só queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, assim, reconhecer todo o trabalho que foi feito, realizado pelos conselheiros fiscais anteriores, né? Então, só lembrando os presidentes, né? O Matheus Araújo, que foi o primeiro presidente do Conselho Fiscal Democrático, da era democrática do clube. Algesi, que eu não sei se está aqui, que também foi presidente do Conselho Fiscal. E na sequência nós chegamos. Né? Eu cheguei, estava no grupo anterior e agora nesse quarto mandato, nesse quarto triênio, digamos assim, de Conselho Fiscal após intervenção. E todos os conselhos fiscais tiveram participação importantíssima. Então, no início, as informações chegavam de forma totalmente assim, muito difícil, desorganizadas, né? Não tinham nenhum sistema, de fato. O clube, planilha, dados, etc. É muito difícil fazer esse acompanhamento, né? O clube, Vitor, aí, eu estava na comissão de finanças na época do conselho, acompanhei também esse processo. Então foi um processo muito difícil para o primeiro conselho fiscal, muito complicado. O segundo já conseguiu pegar um pouco melhor do que o primeiro, mas de fato também teve essa dificuldade. Aí André Teles sabe, aí estava lá, acompanhou, então teve uma dificuldade grande, mas no final já as coisas já estavam melhores. O conselho fiscal é o seguinte, que eu já participei, já entrei, né, nesse terceiro. Ele já pegou uma estrutura já mais organizada de acesso às informações. Já existia, a gente trabalhou muito com a DRO, né, que já seguiam uma padronização da PFUT, né? Estou vendo Paulo Tavares aqui, Douglas Ribeiro. Então já foi mais fácil para a gente focou em outras questões, CCA, própria DRO, explodimos a DRO, entendemos melhor, questões relacionadas à própria auditoria, né? A questão do rodízio, etc. e tal. E esse atual também deixou sua contribuição, né? Então, quais foram as coisas que nós agregamos, digamos assim, para o próximo Conselho Fiscal? A figura do sub-relator. Então, a gente não tinha essa figura tão presente nos nossos pareceres anteriores. Agora, pelo menos nesse treino, nós trabalhamos muito com o sub-relator. E ajuda muito, né? Porque o sub-relator ele atua como um revisor do relator e dá uma segurança maior para quem está chegando também, né? E, enfim, apesar que todos trabalharam. O sub-relator, na verdade, era uma coisa mais para direcionamento, mas no final todos metiam a mão na massa e a gente fazia as reuniões abertas, online, geralmente, e todos mexendo no documento. Relendo e mexendo várias vezes no documento, às vezes reuniões muito longas. Outro ponto, que foi uma contribuição de Márcio, foi o item cumprimento das obrigações acessórias e principais. Isso já era feito antes pelos conselhos fiscais anteriores, mas a gente não tinha um item específico para isso. E, de fato, foi uma contribuição de Márcio, mergulhar nesse assunto e sempre cobrar esses pontos. Então, todas as reuniões que nós tínhamos com a equipe financeira, nós focávamos nisso, e isso está destacado nos nossos pareceres. Outro ponto também, que também aparece em outros pareceres de conselhos fiscais anteriores, mas que a gente colocou de forma recorrente, foi uma contribuição de Marcelo Ferreira, que foi o índice de liquidez corrente, que é uma preocupação enorme que ele tinha,
E eu não sei se vocês todos já chegaram a ver o último parecer do segundo trimestre. O índice está lindo. Mas era uma situação muito complicada. Tá? Foi uma diferença grande. Se vocês compararem o parecer do primeiro trimestre com o do segundo trimestre deste ano, há uma mudança radical no índice de liquidez corrente. Essa foi a contribuição de Marcelo e nós abraçamos. E outro foi o que está nesse último parecer agora, que foi Marcelo também, que foi o relator, e colocou e fica aí por uma sugestão para o próximo Conselho Fiscal, um item chamado cumprimento das cláusulas do acordo do SCBA e ESAF, que a gente acha importante destacar e fazer esse acompanhamento, sobretudo relacionado à quitação de dívidas, etc. Então eu vou passar para Marcelo e no final a gente faz a conclusão. Vamos, Marcelo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, que está representada pelas três casas, né, principais do Bahia, pela diretoria executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. Desejar também uma boa noite a todos que nos acompanham, a nossa nação tricolor nas redes sociais. Eu queria começar agradecendo aos meus companheiros de Conselho Fiscal, ao longo desses 3 anos de muito trabalho, de executar as tarefas com muito afinco e com muito amor ao Bahia. Isso foi uma tônica no nosso trabalho ao longo desses anos. E parabenizar também os novos conselheiros fiscais, desejando muito sucesso na jornada e que vocês consigam também realizar um grande trabalho. E a gente sabe que isso vai acontecer porque vocês são altamente qualificados e estão prontos para a missão. Então, vou comentar um pouco esse relatório especial, que ele foi proposto, ele foi criado para atender algumas necessidades e criar algumas práticas novas também. O relatório ele é muito simples, ele se divide basicamente em 4 partes. Eu só volto um pouquinho para eu comentar aqui. Tem uma introdução, tem uma parte sobre os relatórios ordinários, ou seja, aqueles que já estavam previstos, que são estatutariamente determinados que precisam ser feitos. Os relatórios extraordinários, que no caso deste mandato tiveram um grau de criticidade e de importância para a continuidade das atividades do clube, um grau elevado, e também foram, assim, ocorreram numa quantidade expressiva. E também fazemos uma rápida conclusão. Então, introdutoriamente, esse relatório ele foi proposto para atender algumas necessidades. A primeira delas, de resumir os trabalhos que foram feitos e propor um rito a mais nesse processo de transição entre conselhos fiscais. De criar essa prática mesmo de ter o resumo para poder fazer a passagem de uma forma mais consolidada. O relatório ele visa também ser uma memória para dar um ponto de partida mais sólido, mais robusto para o próximo Conselho Fiscal e também formar um registro das demandas atípicas que a gente teve. Porque mais à frente, no futuro, com certeza, o que a gente viveu na condução das questões do clube vai ser estudo de caso. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de outros clubes que procuram saber como é que o Bahia tem desenvolvido as atividades, questão de SAF e por aí vai. Então a gente tem sido observado pelo mercado do futebol. Pode passar. Os relatórios ordinários são aqueles de sempre, orçamentos e prestação de contas, aquelas prestações de conta trimestrais que acontecem. Por favor, Lucas. E ao longo do tempo, ao longo desses 3 anos, nós analisamos 3 peças orçamentárias, as de 2021, 22 e 23, e fizemos analisamos 12 prestações de contas trimestrais, começando pelo 3º trimestre de 2020 e terminando agora no 2º trimestre de 2023. E ao longo do tempo, a gente consolidou esses dados, classificando por receita bruta e por resultado do exercício. Então, para a receita bruta, os orçamentos indicavam, somados, uma receita total de pouco mais de 446 milhões de reais. E o que se confirmou com a prestação de contas foi uma arrecadação de 531 milhões. A gente preferiu não colocar 2023 porque é um exercício com dados sob revisão, então tem algumas questões aí mais complexas. Mas de 2020 a 2022, a gente recorreu ao orçamento de 20,
tivemos aí um desvio positivo de pouco mais de 84 milhões. Então, previu-se uma arrecadação de 446, arrecadou-se 531, tivemos um desvio positivo de 84 milhões. Pode passar, por favor. Em relação ao resultado do exercício, esse é um ponto importante a ser observado. Os três orçamentos que a gente pegou, 20, 21 e 22, previam somados um resultado de exercício de R$ 159 mil positivos. E tivemos um resultado, na prática, de quase 101 milhões de reais negativos. Então, a gente pode, juntando essas duas lâminas, esses dois slides, ter uma ideia da dificuldade que o clube tem passado ao longo dos últimos anos, inclusive com a pandemia no meio, e que acabou sendo o primeiro grande desafio nosso, porque a gente tomou posse em outubro de 2020, para fazer o terceiro trimestre, e aí parte das receitas e despesas de 2020 ficaram para 2021, então houve algumas discussões até em termos de contabilidade, como é que isso seria contabilizado, isso trouxe essa dificuldade para a gente. Mas mesmo com 84 milhões a mais de arrecadação em relação ao previsto, nós tivemos ainda quase 101 milhões de reais de déficit além do previsto. Então o quadro financeiro do Bahia era extremamente complexo e essa situação foi que me levou a propor ao nosso Conselho Fiscal a inclusão do índice de liquidez corrente, que é um indicador de situação financeira de curto prazo, para 12 meses. Esse indicador, quando começou a ser contabilizado por nós, ele era de 0,33 e chegou a 0,11. Então, assim, a corda já estava esticada no limite, até ocorrer o processo de closing da SAF e ficarmos com liquidez corrente de 1,02 agora em junho. Por favor, Lucas. 1,02? Isso, 1,02. E aí, isso gerou 3 pareceres de contas anuais de 2020, 21 e 22, que foram os exercícios concluídos durante este mandato. Houve aprovação dos 3 pareceres finais, né, das contas. Em 2020, aprovação integral, sem maiores ponderações. Em 21, ocorreram algumas ênfases. E em 22, que já foi um cenário mais complexo, algumas ênfases e, eventualmente, ressalvas também. Por favor. E aí é o ponto que eu queria destacar um pouco mais, os relatórios extraordinários. A gente teve, basicamente, 5 demandas ao longo dos 3 anos que requereram análises mais específicas e com um grau de exigência maior, porque tivemos questões relacionadas à possível alienação do fazendão, ao novo Código de Ética e Conduta, ao acordo com a Liga Futebol e COL, o acordo do Bahia SAF e esta revisão orçamentária pós-SAF, que foi tratada no dia de hoje. Lucas, por favor. Em relação à alienação do fazendão, a proposta que o Bahia recebeu para se desfazer daquele imóvel, lá no Jardim das Margaridas, tão conhecido de nós todos, nosso antigo centro de treinamento. E nós analisamos formas de pagamento, os possíveis riscos e impactos, tanto positivos quanto negativos, para o fluxo financeiro do clube. E precisamos entrar também em questões até específicas do setor imobiliário, para entender o que cercava o negócio e conseguir estabelecer o nosso parecer. E consideramos também resultados e possíveis impactos contábeis para o clube no caso de venda. Então esse foi o primeiro relatório assim extraordinário que a gente passou. Por favor. Tivemos também uma análise do novo Código de Ética e Conduta do clube em função de atualização estatutária que ocorreu, e isso é previsto, que aí o Código acompanha, e foi feita uma análise no sentido de averiguar se a proposta que já estava em andamento atendia a questões de ajuste à contemporaneidade das relações sociais, das relações corporativas, e aí foi feita uma comparação e uma análise com outros códigos de ética e conduta de outras entidades do futebol brasileiro, exemplo, Internacional, CBF, e
entendemos que essa proposta atendia aos requisitos e carecia apenas de um melhoramento em relação às sanções, no caso de descumprimento. Mas como naquele momento também não estava em um estágio final da análise, ainda haveria outras discussões aqui no Conselho Deliberativo, havia tempo para fazer os ajustes. Tivemos também a análise do acordo do Bahia com a Liga Futebol e COL, vulgo BASA, daquela Constituição que houve em 98, distrato em 2006, e com uma, digamos assim, uma escolha de Sofia que o Bahia teve à frente, porque tinha um potencial prejuízo de mais de 116 milhões de reais para assumir, com a possibilidade de arcar com 35 milhões para encerrar o processo amigavelmente. Só que isso impactaria muito forte no passivo circulante do clube, nas dívidas de curto prazo. Então, seriam obrigações a serem honradas num espaço muito próximo de tempo. Então, como agir, né? E essa demanda veio também para o Conselho Fiscal. Aí nós produzimos relatório indicando a possibilidade estatutária e legal de aceitar o acordo, mediante, evidentemente, o risco contábil, financeiro, de curto prazo, mas que era indiscutível a diferença de valores envolvidos. Então, produzimos o relatório nesse sentido. O acordo do Bahia com o Grupo City, né, para a constituição do Bahia SAF, naquele formato que a gente já conhece, de 90%, 10% para o clube. E aí nós analisamos formas de pagamento, impactos e riscos contábeis, projeções da dívida do Bahia, parte de subscrição, integralização do capital, validação dos ativos e passivos que seriam migrados para a SAF, considerando o valuation, né, a metodologia de valuation do clube, da avaliação para verificar a consistência desses critérios, inclusive considerando sustentabilidade financeira e associativa do clube, porque teria o dia seguinte ao closing e a gente tem que pensar o Bahia como uma instituição eterna. E aí consideramos, a partir de uma ponderação muito feliz de Márcio, da questão da equivalência patrimonial, já que o Bahia passaria a ser um sócio de uma empresa coligada. E uma empresa coligada que movimentará recursos num montante muito maior do que os que o Bahia passará a movimentar, né? Então, o que seria uma ondinha para a SAF pode se transformar num tsunami para o Bahia e ocorrer aquele tipo de processo de descumprimento do artigo 39, inciso 6º do nosso Estatuto de Gestão Temerária, quando, na verdade, o que ocorre é uma questão contábil e financeira e não de gestão. Então, fizemos o relatório, indicando os pontos positivos, os riscos, quais eram as nossas recomendações, e continuamos trabalhando na questão da SAF até o ponto da transferência dos ativos e passivos do futebol para a nova entidade, até que ocorreu o closing e começamos a nos debruçar também sobre as primeiras condicionantes. E foi daí que surgiu a ideia de, no relatório do segundo trimestre, incluir o tópico cumprimento das cláusulas do contrato da SAF, que, na minha assim, humilde opinião, vai ser um ponto-chave para o novo Conselho Fiscal trabalhar. E, por fim, revisão orçamentária do pós-SAF, que foi o que ocorreu hoje, aqui foi apresentado. Observamos efeito de equivalência patrimonial, foi observado, esse efeito contábil. E também identificamos a obediência às exigências legais e estatutárias, com premissas coerentes e compatíveis com o cenário de 2023. Então, acreditamos que o processo ele está ocorrendo a contento e dentro do que é previsto nas boas práticas contábeis e financeiras. Então, assim, essas foram as demandas extraordinárias que nós tivemos ao longo do período. E aí temos a conclusão do nosso relatório. Eu vou passar a palavra ao presidente Marcos Verhaeren, agradecendo mais uma vez a confiança. Por favor, presidente. Obrigado, Marcelo. Dessa forma, é importante registrar de forma especial e resumida os fatos analisados pelo Conselho Fiscal do Esporte Clube Bahia no mandato 2020-2023, com vistas a manter uma memória das práticas e entregas realizadas neste período. Registra-se que o atual Conselho Fiscal emitiu 42 ofícios ao longo do mandato e os documentos e as atas de reuniões estão devidamente arquivados para consulta do próximo Conselho Fiscal. Aí eu queria, presidente Leonardo, só para encerrar, vou ter que ser breve, mas 2 minutinhos. Primeiro,
tomei um puxão de orelha de André Teles, que lembrou que nós também, digamos assim, adotamos a prática de sempre assinar eletronicamente nossos pareceres, e foi, obviamente, contribuição de André. Registrar apenas aqui que acho que estava pensando em 3 palavras aqui sobre esse Conselho Fiscal. Acho que a gente autonomia, ética e rigor técnico. Acho que são digamos, os maiores valores aí nossos ao longo desse triênio. E eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro, à diretoria executiva, agradecer todo o apoio. Muitas reuniões foram realizadas com a equipe financeira. E Guilherme e Vitor, às vezes nem sabiam que ia ter reunião, porque eles sempre autorizavam. Nunca houve nenhum tipo de óbice, nenhuma entrave, nenhum problema, interferência, nada. Extremamente transparente a postura da diretoria executiva, o Conselho Fiscal. Claro que também, quando nós entrávamos em contato com o Vitor e Guilherme, também participavam das reuniões, mas era assim, existe autonomia plena da área financeira para tratar de todas as questões conosco. E claro que as questões mais estratégicas, a gente pedia a participação de Vitor e de Guilherme. Então eu queria agradecer aqui, reforçar aqui a postura muito correta da diretoria executiva. Também Conselho Deliberativo, a parceria grande, muito forte. Aí eu, no nome do Leonardo, né, representando o Conselho Deliberativo, muito franca, aberta, de parceria, né? Então eu queria agradecer, Leonardo. Muito obrigado pela parceria. Agradecer também a Lucas, Bruno Tito e a Comissão de Finanças, né, também pela parceria, sempre trocando figurinhas, sempre com o canal aberto, né. Agradecer a todos, é importante fazer esse agradecimento aqui, a todos os conselheiros deliberativos, todos que entendem o papel do Conselho Fiscal. Eu posso falar até dos 6 anos que eu fiquei aqui no Conselho Fiscal, nunca sofri nenhuma pressão do ponto de vista político. Ninguém nunca questionou. Questionamento técnico, sim, claro, tem que ser mesmo. Mas eu nunca sofri nenhuma pressão política de nada, de nem grupo de oposição, de situação, de nada. Então, isso mostra a maturidade aí do Conselho Deliberativo. Sempre tratou o Conselho Fiscal com respeito, entendendo o nosso papel. Então, é importante registrar aqui isso. Isso é muito importante. Às vezes a gente não se lembra disso. A gente aceita algo como dado, mas não é assim. Isso é uma conquista nossa. Agradecer aqui aos profissionais que trabalharam conosco nesse período. Obviamente, a primeira pessoa aqui a agradecer é Humberto Neto, Ibarra, Danilo, Anderson, Ítalo, Roberto, Amanda, que chegou agora, Ramon também, que está dando apoio, né? O Marcelo Sterne, que em alguns momentos interagiu conosco, Daniel Simões, que foi uma pessoa muito importante aí nesse processo, né, que não está mais no clube, mas foi uma pessoa muito importante. Eduardo Gadelha também, que no período que ele passou, foi muito importante também, interagiu conosco bastante. E homenageando os demais colaboradores, André, que trabalha na segurança aqui, quando a gente vem aqui para a reunião, ele está lá, e sempre é uma pessoa muito tranquila, né, do bem, e assim, em nome dele aí, aos demais colaboradores do clube, né, e da SAF. Bem, agradecer aos meus... Está difícil aqui, porque já estou ficando emocionado, mas enfim. Agradecer aos meus colegas do Conselho Fiscal. Vocês são pessoas espetaculares. Eu acho que André resumiu bem no ofício que ele mandou para o Conselho Deliberativo e para a diretoria executiva. O sentimento é de dever cumprido. Esse que é o sentimento mesmo. Então, André Teles, que foi um secretário excelente,
que passou por desafios pessoais, profissionais, questão de saúde delicada, mas não deixou a peteca cair. Foi o nosso guardião do estatuto, do regimento interno, sempre preocupado com a questão legal. Nesse episódio, nessa questão aí da reequilibração patrimonial, depois de nós debatermos toda a parte contábil, o Márcio identificou a questão da influência significativa, etc. E aí, no final, quem fez o link foi o André, que falou assim, sim, isso aí no estatuto. E a gestão temerária, foi o André que fez esse link. Então, o André sempre foi sempre preocupado com o estatuto, o regimento. Marcelo Ferreira, sempre com uma abordagem diferente, foco, como falei, na gestão, na governança, muito assertivo, as contribuições. O Marcelo é um escritor, né? Então ajudou muito nos nossos pareceres. Quando a gente ficava debatendo lá um tempão, Paulo Tavares sabe como isso acontece, a gente ficava debatendo lá o texto que vai colocar, falei, Marcelo, nos salve aí, Marcelo chegava e resolvia. Né? Rogério é uma pessoa que eu nunca vi uma coisa dessa com contrato. Ele leu o contrato uma vez, já sabe tudo de cabeça, fica discutindo com você lá, eu falei, é possível isso. Então ele tem uma facilidade enorme com contratos. Todos os documentos nossos foram formatados por Rogério, todos, a diagramação. Rogério sempre fazia dava a revisão final na formatação. E Rogério é uma pessoa interessante, que me lembra Parreira falando de Romário na final de 94, que ele disse que na hora de bater o pênalti, ele estava olhando assim, o olho estava cruzando, cruzou o olho dele, bateu com o de Romário disse, eu vou bater o pênalti. Rogério é esse tipo de pessoa. Se você precisar de qualquer desafio, bola quadrada, Rogério, pode deixar que eu vou. E até o parecer do Opportunity eu queria fazer, claro, vocês sabem que, muitos sabem que eu sempre acompanhei. Rogério queria fazer, eu tive que brigar com ele. Rogério, você é o relator do... Se deixasse, ele pegava todas as relatorias. E, finalmente, Márcio Paiva, que foi a nossa grande referência técnica aí, né? Uma pessoa extremamente dedicada, todos aqui sabem, sempre poupava Márcio aqui durante o ano para deixar para o relatório anual, né? Na apresentação, porque Márcio ficava também, todos os pareceres, ele participava ativamente, né? Fez essas contribuições que eu falei das obrigações acessórias principais, e um grande parceiro aí. E muito feliz aí que Márcio vai continuar no Conselho Fiscal. E, para encerrar, desejar sucesso, né, para os novos conselheiros fiscais, né, o próprio Márcio, que vai continuar, a Douglas, que foi Douglas e Ribeiro, que estão retornando ao Conselho Fiscal. Tive a honra de trabalhar com eles no treino passado. São pessoas muito competentes, muito técnicas. E Ribeiro também tem essa linha parecida com a de Rogério, de encarar qualquer desafio. Viu? Ribeiro é assim. Encarou lá da outra vez, o Paulo se lembra bem aí, quando teve o orçamento, o Ribeiro foi, pode deixar que eu tinha 2 ou 3 dias para fazer o parecer do orçamento. E Douglas é uma pessoa extremamente organizada, conhece bem a parte contábil, mas também a parte jurídica, legal, muito ciente. Está falando aqui com o Leandro, comentando, ele perguntou, vocês já adequaram o regimento interno do Conselho Fiscal ao novo estatuto? Eu falei, acho que não tem muita coisa para fazer, mas se tiver que fazer, tenho certeza que Douglas, na hora ele vai olhar. Hã? Já parou. E para encerrar, Bruno Tito, desejar, desculpe, não, ainda tem Alisson, mas Bruno Tito, que foi um grande parceiro aí enquanto ele estava na mesa do Conselho Deliberativo, e é uma pessoa que tem uma preocupação, conhece a parte técnica, mas também tem essa preocupação de explicar para o sócio. Ele foi muito feliz, ele até citou aqui uma mensagem que eu mandei para ele, porque ele colocou de uma forma muito clara o que a gente estava tentando falar aqui, mas eu consegui, assim, bastante clara para o sócio entender. E acho que essa também é uma preocupação que o Conselho Fiscal tem que ter. Claro que a Comissão de Finanças, como o Ribeiro falou, tem essa linha, mas o Conselho Fiscal também pode ter essa preocupação. E Alisson, que eu não conhecia, mas eu já tive o contato com ele na reunião, e só o relato dele aqui dizer que ele tem uma tatuagem de contabilidade, você mostra qual é o perfil dele, né?
extremamente técnico, apaixonado, e contador, quando é apaixonado por profissão, não é brincadeira não. Mas enfim, é isso, presidente. Obrigado aí por tudo. Bora, Bahia. Eu estou preocupado porque o presidente Marcos Verheyen me pediu 2 minutos e agora o presidente Guilherme Bentani me pediu 30 segundos. Vamos ver. Eu vou cumprir meus 30 segundos. Esse foi o Conselho Fiscal. Você não colocou, Verheyen, no relatório, e Marcelo também não colocou, uma coisa fundamental. Vocês foram o Conselho Fiscal da pandemia. E para nós que estamos aqui do outro lado do balcão, né, que somos os fiscalizados, é muito bom poder concluir esse processo com a dimensão do que vocês construíram dentro do clube, né? E aqui, para mim, está muito claro. Concluir 3 anos de análises de relatórios fiscais de pandemia e reflexos da pandemia, resguardando a responsabilidade, mas fazendo com que essa responsabilidade não virasse um ato de inconsequência, talvez para nós, sob a nossa ótica da diretoria executiva, tenha sido a maior marca que vocês fizeram. Vocês foram duros, preservaram o estatuto ao extremo, mas compreenderam e foram flexíveis de que os momentos que nós passamos não eram momentos normais. E fazer isso, se mantendo de pé, com altivez e reconhecido por todos, eu acho que é o grande legado que vocês deixam. Então, meus parabéns a todos vocês, né? Então, eu acho que nos meus 45 segundos era isso que eu queria dizer. Só muito rapidamente aqui, parabenizando Verheyen, Teles, meu amigo Márcio Paiva, Ribeirinho. Perdão, é o costume. André e Rogério, Marcelo e Rogério. Agradecer a vocês, como o Guilherme falou, foram 3 anos muito difíceis, né, para todos nós. Vocês com a missão de compreender de que maneira essas circunstâncias tão atípicas deveriam ser consideradas na hora de fazer o trabalho técnico de vocês. E eu queria ressaltar dois aspectos muito importantes assim, que marcam a forma como essa relação se desenvolveu ao longo dos anos. Um que Verheyen mencionou, que foi a plena autonomia que foi garantida ao Conselho Fiscal. Isso precisa ser preservado. Isso é muito importante. E quando ele fala assim, eles tinham um canal direto com a nossa equipe do departamento financeiro, contábil. Eles faziam reunião, às vezes eu entrava na sala, estava o pessoal do Conselho Fiscal, falei, se eu soubesse, nem vinha aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, isso é muito importante, porque garante, de fato, os elementos necessários para que o Conselho Fiscal possa exercer o seu ministério ali da maneira mais plena possível. E de outro lado, assim, uma coisa muito importante que foi o fato de vocês, todos os integrantes do Conselho Fiscal são oriundos de grupos políticos, todos. Mas em nenhum momento, nós, enquanto diretoria executiva, que lideramos esse processo político, né, ficamos à frente, mais expostos, nos sentimos, de alguma forma, entre aspas, ameaçados por qualquer circunstância política vinda do Conselho Fiscal. Isso é muito importante, porque cada uma dessas pessoas, independente dos grupos e da simpatia individual que tivesse com a diretoria executiva, da identidade de ideias ou das divergências, cada uma dessas pessoas soube deixar isso de lado no momento em que estavam investidos em suas funções estatutárias de conselheiros fiscais. Então, isso mostra o que nós todos construímos ao longo desses 10 anos de democracia. Então, parabéns, obrigado, foi uma honra compartilhar esses momentos com vocês, ainda que difíceis, ainda pontualmente, mas com discordâncias, e as discordâncias sendo levadas, digamos assim, de maneira muito serena, né? Quando nós chegamos à conclusão de que não iríamos concordar, falamos uns para os outros, ok, vamos discordar, vamos debater as nossas discordâncias e que prevaleça o entendimento da maioria, e foi assim.
Isso é saudável. Então, obrigado, parabéns. E aos que chegam, muito boa sorte, sejam muito bem-vindos e que tenham, nesses companheiros que hoje se despedem da função de conselheiros fiscais, exemplo para que possam fazer um grande trabalho também. Tenho certeza que vocês vão ter plenas condições para isso. Obrigado aí. Outro que o relógio parou. Eu vou apenas reiterar. Olha lá, o Paulão marcou 3 minutos, o que eram 30 segundos. Mas, enfim, eu vou apenas reiterar tudo que disseram aqui. A única coisa que eu posso fazer é reiterar, agradecer ao Conselho Fiscal, em especial ao presidente Marcos Verheyen. Nós sempre tivemos um diálogo muito fluido, né, muito tranquilo, cada um respeitando o espaço do outro, né, e é assim que é formada a democracia do Esporte Clube Bahia. Então, agradecer aí mais uma vez ao Conselho Fiscal, última reunião que o mais assíduo conselheiro do Esporte Clube Bahia participou, que foi o presidente Marcos Verheyen, e é isso, vamos pedir uma salva de palmas para o Conselho Fiscal.